bom dia, pessoal. Bom dia, conseguem me ouvir bem aí no Zoom? Bom dia. Ah, boa, obrigado, Evelyn. Pessoal aqui da chamada virtual, conseguem me confirmar isso? Está tudo certinho ouvindo? A tela está aparecendo aí para vocês? Boa. Valeu, galera, pela confirmação. Beleza, pessoal. Primeiramente, bom dia aí, né, para todo mundo. Satisfação estar aqui com vocês, né? Compartilhando um pouquinho da minha trajetória, dos meus conhecimentos aqui na área de gestão, né? A turma de vocês é de administração, né? Então, fazer uma breve apresentação aqui sobre mim. O Zoom aí está ouvindo certinho? Quem pode confirmar? O áudio está ok aí? Beleza. Valeu, João. Deixa eu voltar aqui. Então, pessoal, eu sou Everton. Everton Lopes. Deixa eu ver se... Beleza. Então é isso, fazer uma breve apresentação aqui sobre mim, tá? Eu sou o Everton Lopes, aqui no LCCV, o pessoal me conhece como Lopes, né? Devido a ter outra pessoa com um nome bem parecido. Sou engenheiro civil, formado aqui pela UFAL também. Me formei lá em 2022. Então, né, passei por toda a trajetória bem parecida com que vocês passaram aí, né? Dificuldades ali no cálculo. Eu sempre tive interesse também de estar participando de entender sobre empreendedorismo, administração. Então, eu estudei com o professor Seton também na época. Eu estou acessando ainda. Estudei com o professor Seton na época também. E aí, assim, sempre tive esse interesse pela área de empreendedorismo, administração, por aí vai.
E aí, lá em 2021, né, eu entrei na Ambev, na época, como setão, acontece para vocês lá no Telegram, né? Eu entrei na Ambev como estagiário. Aí passei por algumas áreas lá. Entrei como estagiário e lá, propriamente dito, eu olhava a parte de gestão, né? Então, lá existe uma auditoria que ela ocorre semestralmente. Então, basicamente separava em sete, né? Era uma forma de organização que separava em sete pilares, né? E aí, nisso, tinha a gestão propriamente dito, que eu olhava todos os outros, aí tinha a parte de segurança, o armazém, que era o nosso estoque, né, distribuição, que era a parte de entregas ali, relacionamento com os clientes, a parte de planejamento propriamente dito, que a gente fazia algumas previsões de custo, enfim, de todas as coisas, né, que a gente precisava fazer ali dentro do escopo da operação logística, né? E a parte de segurança, que aí era, né, questão de segurança e saúde do trabalho mesmo. Então, fiquei 5 anos lá, né, então transitei por várias áreas ali desse setor, e aí agora esse ano teve a oportunidade de voltar aqui para o FAO, né, para o ICCV, e eu estou como Agile Master, né, em uma vertical de projetos, né, eu acho que o Setão já comentou com vocês sobre os projetos que a gente faz ligado aí à Petrobras. Então, eu olho ali a parte de gestão também, junto com o gerente de projetos, né, então a função do Agile Master, ela é fazer basicamente essa interligação ali entre o Product Owner, né, que é o responsável ali pelos projetos da Petrobras, e o time, digamos, operacional, né, da coisa, que são aqui os programadores, né, são os designers, então fico mais nesse trabalho ali de bastidores junto com o pessoal, né. E aí eu queria saber de vocês também, mais ou menos, em que andamento está as aulas de vocês, que vocês viram aí recentemente na aula de administração, só para eu ter uma noção assim. Alguém pode contribuir aí? As últimas aulas aí que vocês Mas a focar na parte de planejamento estratégico. Sobre a metodologia, estou na parte assim, que está para fazer. Perfeito. Então, tem muita correlação, tá? Essa parte de planejamento estratégico, e aí compartilhando com vocês essa vivência que eu já tive também. A parte do planejamento estratégico, ela está na maioria das empresas, tá? Então, se você olhar aqui o LCCV, ele existe o planejamento estratégico dele, né, com a visão ali de futuro que vocês aprenderam aqui também. A Ambev também tem. Então, assim, o método de gestão, ele acaba meio que se replicando, né, um pouco em cada empresa. O único problema que acaba acontecendo em empresas, assim, de uma forma geral, é que, às vezes, as coisas acabam crescendo muito, né? Então, acaba crescendo muito, e aí foram se criando aí novas estratégias de administrar essas empresas. Então, existe o SAFe, que aí eu vou mostrar para vocês depois o que significa, né, todo o contexto dele. Mas, basicamente, como tem aqui no exemplo, né? A Boeing utiliza isso, vários bancos também utilizam, montadoras utilizam isso. Então, eles entenderam que quando você tem um time muito pequeno, eles não têm, digamos assim, uma capacidade técnica e braço mesmo, como a gente costuma falar, ele não tem tanta competência para resolver problemas complexos, né? Por falta de demanda mesmo. Vai ter muita demanda para eles fazerem e acaba que não consegue resolver tudo de uma única vez. Então, eles começam a quebrar em pedaços, digamos assim, menores, né? Equipes menores, só que todos vão estar ali na mesma sintonia, vão estar trabalhando na mesma velocidade, digamos assim. Então, as montadoras, né, Toyota, a Volkswagen, enfim, grandes montadoras pelo mundo afora, eles utilizam também essa metodologia, tá? Então, basicamente, né, o Scaled Agile Framework, e aí essa abreviaçãozinha, né, ele tem essa correlação com a engenharia também, ele estrutura múltiplos times, né, e aí tem uma certa cadência, existem algumas cerimônias que eu vou estar compartilhando também com vocês, né? Mas, basicamente, o que seriam esses pequenos times, né? A gente costuma falar que o SAFe, ele é basicamente, imaginem uma montagem de um avião, né? Então, ele vai ter ali a parte do trem de pouso, vai ter as asas, vai ter o comando do piloto, vai ter as telas ali que ele vai precisar utilizar, vão ter os chips. Então, assim, vocês concordam que é um projeto complexo, né? Essa elaboração, por exemplo, de uma construção de um trem, feito de um avião, né? Então, ele vai ser quebrado em várias etapas.
Então, você pode utilizar, por exemplo, uma empresa da Índia, outra do Japão, outra da África, outra do Brasil, só que cada uma vai ter uma dificuldade para chegar junto. Vai ter uma complexidade diferente, né, em cada país. Vai ter uma então, já estou na presença, né, galera? E aí vai ter uma complexidade diferente, vai ter uma legislação tributária diferente para cada país, só que, independente disso, eles vão ter que estar entregando aquele resultado e aquele valor para a empresa, certo? Então, ele se relaciona como se fossem vagões. Então, vamos colocar ali o vagão primeiro da construção das asas, o do trem de pouso vai estar em outro vagão, e a parte de tecnologia vai estar em outro. Então, isso é a metodologia que o SAFe preza, né? Que é a metodologia de trem. Então, ele tem essa comparação. Então, são vários vagões fazendo projetos diferentes, né? Para convergir para um único projeto que é um pouquinho maior. E aí, todos eles têm o objetivo compartilhado, né? Existe um alinhamento da visão ali, que seria a construção, né, de um avião. Então, só para não confundir aí, o trem e avião, né? O avião é o exemplo e o trem é o que eu estou dizendo que cada container vai estar separado ali. E um ponto importante é que eles têm a qualidade embutida, né? Então, ela não é verificada no final, né? Uma boa sacada aí do modelo de gestão do SAFe é que ele vai acompanhando ali a qualidade das entregas, né? Sprint a sprint, que eu vou explicar para vocês um pouquinho mais à frente o que seria essa sprint. E existe a transparência, né, também durante esse processo. É uma das vantagens do SAFe, porque você tem a visibilidade total do progresso, né? Existem algumas métricas que eu vou estar compartilhando com vocês também sobre isso. Então, você tem uma visão geral, né, de como está o progresso ali, de qual é o time que está andando um pouquinho mais devagar, qual é a velocidade de entrega dele, quantas tasks, digamos assim, ele está entregando ali, né, que precisa para aquele projeto que ele está dedicado. Aí, na execução do programa ali também, né, existe uma entrega consistente, existe uma certa previsibilidade. Então, como são atividades quebradas ali em 3 meses, né, você acaba tendo como redirecionar o seu foco de desenvolvimento ali, tá? Aí aqui existem algumas rotinas do SAFe. Eu vou dar uma explanada aqui, depois eu abro um outro vídeo que eu tenho, que tem a imagem do SAFe como um todo. Então, como eu falei, elas são separadas em PI Plans, né? São a cada 3 meses a gente acaba tendo essas PI Plans, e aí lá o PO vai definir basicamente o que vai fazer, né? Então, como eu falei, não se limita a montadoras, isso aí é um método de você escalar, né, a parte de gestão de grandes empresas. Então, no contexto aqui do LCCV, né, tem ali o Product Owner, todo mundo tem essa noção do que seria o Product Owner, só para a gente nivelar assim. Sabem, todo mundo? Não? Beleza. O Product Owner, na verdade, ele é o dono do produto, né, em tradução bruta. Então, o que é que ele faz? O Product Owner, existe uma demanda, por exemplo, na Petrobras existem algumas demandas de aplicações, que é essa parte da inovação tecnológica, que é a parte da inovação tecnológica, né, transformação digital dentro da Petrobras. E aí o Product Owner, ele existe lá, que ele vai dizer o que ele precisa. Eu preciso de uma aplicação que calcule, por exemplo, os esforços naquele duto de petróleo em um determinado trecho. Então, tem toda a parte de engenharia por ali por trás também, mas basicamente o papel do Product Owner é dizer quais são as demandas do cliente, né? E aí, ele vai pegar essa parte de todo o planejamento dele, tudo que precisa ser feito, né? Usando esse exemplo aí da Petrobras, para criar uma aplicação, e aí, né, vai passando para os times de Scrum ali, que são as pessoas, os desenvolvedores, os designers e por aí vai. Existe a System Demo, né, que basicamente é uma revisão a cada 2 semanas. É feita essa revisão ali junto com o PO, né, como eu falei, é o cliente ali, é o que solicita as aplicações, e aí a gente revisa, verifica se está tudo certo dentro do contexto ali, e aí ele vai gerar novas prioridades, né? A Inspect NetApp também é uma grande retrospectiva, como eu falei, a gente quebra essa parte de gestão a cada 3 meses, né? E ao final dos 3 meses, acaba que faz uma apresentação geral, tá?
Eu vou abrir aqui o Miro para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá? Beleza. Como eu falei, né? Aqui o Safe, ele é um framework, né? Então, existe o backlog, né? E aí também nivelando com vocês o que seria o backlog. Seriam todas essas tarefas que eu comentei, né? Que o PO vai ter lá. Então, dentro do grupo de trabalho lá, pegando esse exemplo da Petrobras também, o pessoal vai falar, eu gostaria de entender quais são os esforços desse grupo. Eu gostaria que fosse uma página na web ou uma página desktop. Eu gostaria que tivesse um método de cálculo, uma calculadora para eu colocar os dados lá que eu preciso calibrar dentro das normas. Então, assim, ele vai dizendo tudo o que ele espera dentro daquela aplicação, né? E aí, todo esse backlog passa para o time operacional. Então, o time operacional seria esse aqui, né? Que é o Product Owner, como eu falei. Ele é o dono ali do produto, então ele fala tudo que ele precisa ali, quais são as necessidades dele principais. Aqui o Scrum Master, que seria a minha função, né, como Agile Master dentro dos projetos aqui na CCB, e existe o time de desenvolvedores. Então, a gente acaba quebrando aqui em PIs, né, que a PI ela é inteira em 3 meses, e a cada PI existe uma interação, que são separadas em 15 dias. Né? Então, vocês estão observando aí, como eu falei, é um modelo de gestão que visa entregar um projeto de grande complexidade, né? Tem ali, como eu falei, um projeto da Petrobras, ou pode ser uma construção de um avião, pode ser desenvolvimento de outros aplicativos. Você pega um problema extremamente complexo, quebra ele em etapas de 3 meses, dentro desses 3 meses você vai quebrando ele em etapas de 15 dias, né? E aí você vai sempre revisando. Então, observe que a gente tem várias oportunidades de estar revisitando o plano e repriorizando de acordo com a velocidade do time. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Podem ficar à vontade, tá? Podem me interromper. O pessoal do Zoom também tem alguma dúvida aí? Mais alguém? Beleza. Vou seguir aqui, então, tá? E aí, como eu falei também, né? Essas demandas, elas são entregues com incremento, né? Então, você começa aqui, basicamente, na PI, sem valor nenhum, né, digamos assim, perceptível para o cliente, e aí a cada sprint você vai incrementando um pouquinho, né, da sua demanda, até chegar lá no cliente, né, com essa percepção de valor. Então, esse é uma imagem bem interessante, né? Até no primeiro momento você acaba não entendendo. Né? E um ponto interessante que tem também nela é que, como eu falei, essa questão dos incrementos, você não necessariamente precisa dar percepção de valor para o cliente naquele primeiro momento, tá? Você consegue também deixar algo disponível. Eu trouxe alguns exemplos também no outro slide aqui para trazer para vocês. Deixa eu voltar aqui no slide. Pronto. Aí aqui, como eu falei, resumindo, né? São as etapas, existem as revisões, e dentro dessas etapas, existem algumas métricas, e mais à frente eu vou mostrar para vocês um Power BI que a gente, e como a gente, né, acompanha esses desenvolvimentos, tá? Então, uma das métricas é a velocity, né? Na verdade, ela mede quantos story points são entregues por sprint, né? Então, sprint, relembrando, é aquele períodozinho ali de 15 dias. Então, cada atividade vai ter uma pontuação, né? Todo time faz uma dinâmica para avaliar a complexidade daquela atividade. Se ela for muito complexa, né, dentro da escala de Fibonacci, ela vai ter uma pontuação mais alta e as mais fáceis têm uma menor. Isso ajuda na previsibilidade, né? Então, você consegue dizer ao seu cliente se você vai entregar ou não. Por exemplo, qual é o nome então? Isaías. Pronto, se o Isaías, eu sei que o Isaías entrega 15 story points dentro de uma semana, eu tenho uma demanda de 30, eu sei que ele sozinho não entregaria. Então, preciso chamar a colega aqui, como é o seu nome? Ana Laura aqui, que ela entrega 20, por exemplo. Então, os dois somados, né? Então, tem uma média ali de 35 story points. Então, isso é uma forma de você ter uma previsibilidade das suas entregas, né? O cycle time, na verdade, é um tempo de início ao fim do trabalho. Então, sempre vocês verem essa diferença aqui entre cycle time e lead time, fiquem atentos, né? O lead time, basicamente, é quando a requisição foi solicitada e entregue ao cliente.
Só que o cycle time ali, ele é basicamente o tempo que a pessoa ficou efetivamente fazendo a atividade. Tem uma imagem que vai ficar mais fácil, mas basicamente o lead time, ele tem algumas ociosidades, você acaba perdendo eficiência. Você acaba perdendo eficiência. Então, dentro do contexto de administração, né, trazendo aqui para a realidade da disciplina de vocês. Imagine que você tem hora ociosa, você está pagando ali por um funcionário, você tem toda uma estrutura dentro de uma empresa, né? Então você tem, né, os custos indiretos aí com a estrutura, né, com computador, com internet, com energia. Então você está deixando o time ocioso. E isso dentro do contexto do modelo de gestão do SAFe, você consegue quantificar quantas horas o time está ocioso também, né? Então, isso é importante para você direcionar esforços, né, cada vez melhor, ou começar atividades em paralelo, para não deixar ninguém ocioso, enfim. São dois dos indicadores principais aqui, né, que é o cycle time e o lead time. O throughput, vocês lembram que eu comentei aqui dos story points, né? Então, os story points levam em consideração a complexidade da atividade. Já o throughput, ele não leva em consideração essa complexidade. O throughput é o número de entregas mesmo. Então, eu posso ter 2 atividades complexas, então ele só vai considerar essas 2. Ou eu posso ter 50 atividades simples, ele vai considerar só as 50, né? Então, é o número de atividades que foram entregues dentro daquele período. E o flow efficiency é basicamente a razão entre o tempo ativo e o tempo de espera. E aí, quando o que eu falei da questão do lead time e do cycle time, né? O cycle time, ele está aqui, Então, a produção existe, teve um pedido de ordem, a ordem de serviço, a produção foi iniciada e ela foi completa aqui. Então, vocês enxergam que aqui tem esse primeiro período e esse segundo aqui compreendido entre esse ciano e o azul e entre o amarelo e o verde, que teve ociosidade ali entre as pessoas do trabalho. Então, efetivamente, o que, digamos, você agregou o valor foi no cycle time. E aí, um exemplo aqui que a gente tem. Imagina que você tem um cliente que solicita uma campanha, chegou no dia 1º, o designer só abriu o arquivo no dia 5 e entregou no dia 12. Então, o cycle time dele foi de 7 dias, tá? Então, você teve ali mais ou menos 4 dias, você ficou oscilando sem ter atividade alguma, e isso dentro de uma empresa gera um custo desnecessário, né? Aí aqui já é eficiência de fluxo, né? Aí aqui já é um exemplo de bancos. Ela serve também para identificar alguns gargalos, né? Quando a gente começa a olhar também pela visão do gestor, é também um indicador que evita desperdícios. Ele visa também você revisar processos que possuem baixas eficiências, e aí, né, trazendo também dentro do contexto que eu já trabalhei também, né? Como eu falei para vocês, lá na Ambev existem 7 pilares de processos. Então, cada um desses processos, eles existem padrões. Não sei se vocês já viram isso também nas aulas de administração. Mas nada mais é do que você chegar para uma pessoa, esse padrão, né? Passar para ele, pelo que o próprio nome já está dizendo, e dizer como uma atividade deve ser executada. Então, você imagina, a Ambev é uma multinacional que ela atua em vários países. Se você pegar um funcionário aqui da Ambev de Alagoas, ele vai saber o mesmo processo de um funcionário da Bélgica, por exemplo, porque existe um processo padronizado. Só que quando você começa a analisar, digamos, dentro dessa métrica aqui do SAFe, que é essa eficiência do fluxo, você consegue identificar que aqui no Brasil poderia ter algum processo que é mais rápido de fazer, aqui as pessoas podem ser mais produtivas, ou lá podem ser mais produtivas. Então, você começa a ir adaptando o seu processo dentro das suas condições, dentro das atividades que você tem, dentro das condições que você tem, digamos assim, de pessoas, e enfim. Então, essa eficiência de fluxo aqui, tem um exemplo aqui do empréstimo bancário, né? Que aí, por exemplo, o pessoal tem um prazo de 10 dias para fazer um empréstimo, né, aprovar um crédito, só que o trabalho ativo ali foram 2 horas, basicamente, né? Aí mais 3 horas para assinatura do gerente, perdão, análise de risco 3 horas, análise de documento 2 horas e assinatura do gerente 1 hora. Então, o total de trabalho foram 6 horas. Quando a gente converte esse prazo de 10 dias aqui em horas, dá 240 horas. E aí, se você for dividir ali
as horas que ele gastou para fazer o trabalho dele, pelas 240 horas, você vê que 97% desse período ele foi ineficiente. Então, você acabou não tendo... você gastou praticamente 9 dias e 18 horas, mais ou menos, ali, que poderiam ter sido otimizados, tá? Então, essas são algumas das métricas mais utilizadas pela gente, né, lá no programa do SAFe. Aí existem outras duas aqui, que é o CFD, eu coloco também lá no PowerPoint, no Power BI, para vocês entenderem. E essa de predição aqui também, né? Você começa o CFD, se vocês não viram ainda a parte de gestão, deixa eu só avançar aqui um pouquinho. Dentro desses processos de gestão, existem várias aplicações que você pode utilizar, né, para fazer o gerenciamento ali do teu projeto, né? Então, o que a gente utiliza hoje aqui na LCCV é o Gira, né? O Gira, ele nada mais é do que um quadro Kanban, né? Vocês já viram também sobre o quadro Kanban. Em linhas gerais, ali, o Kanban tem as atividades que você tem que fazer, as atividades que estão em progresso e as atividades que foram finalizadas, né? Então, dentro do Gira também existe esse quadro Kanban, só que as únicas diferenças que a gente tem é porque a nossa modalidade de desenvolvimento de aplicações. Então, se você está desenvolvendo ali algumas aplicações, você tem que fazer a revisão do código e a revisão da funcionalidade. Então, quando você tem a sua empresa e você tem a sua particularidade, você tem que adaptar, né, a particularidade para a sua necessidade. Então, esse aqui é um exemplo clássico, tá? Vocês podem olhar aí desse contexto de gestão e administração. Existem várias aplicações que utilizam esse mesmo modelo. Então, como é que funciona aqui a nossa rotina, né? Então, como eu falei lá, o PO, que é o Product Owner, ele vai gerar a demanda dele, então a gente coloca todas as atividades que a gente tem para fazer aqui, por exemplo, implementar a leitura do coeficiente de troca térmica, né? Isso já lá aplicado nas atividades da Petrobras. Quando a pessoa pega aqui o time, o Scrum ali, que é composto ali de 10 ou 15 pessoas, né? É um time um pouquinho menor, ele vai ver se a atividade é para ele, ou consigo pegar essa atividade. Ele pega, começa a fazer, ele volta aqui e ele arrasta, né? Só para essa segunda etapa, para essa segunda raia. E aí ele começa aqui a fazer a atividade dele. Nisso, vocês lembram que tinha aquela métrica lá do lead time, né? Que eu falei lead time e cycle time. Então, o lead time, ele vai compreender aqui, ó, o to-do, que é o que eu tenho a fazer, e o done, que é a última etapa. Isso é o lead time, né? É o tempo que o meu cliente me pediu para fazer a atividade, e o done é a atividade quando foi entregue. Então, esse é o lead time daquela atividade. O cycle time, ele começa aqui, ó, no in progress. Então, a gente tem uma janela ali entre o to-do e o in progress, né? Que é quando o cara me solicitou e passou a fazer a atividade de fato. E aí eu queria ver se vocês conseguiram pegar a dinâmica da coisa. Vocês enxergam se tem alguma janela aqui entre o to-do e o in progress que pode atrasar o andamento das entregas? Vocês enxergam isso? Alguma atividade que pode atrasar o início? O que vocês imaginam? Então, nesse contexto, fico pensando no contexto geral, assim. Pode ser também. Um problema de comunicação é uma dos impeditivos. Alguém? Você pode deixar só encostada, que eu acho que é por conta do ar-condicionado, né? Para não. Deixa só encostada sem bater ela aí, que eu acho que não. Isso, é que for entrando, vai. Ela fecha, né? Mas acho que não vem ninguém mais, não, né? São 10, né? 4, 5. Falta só um. É isso. Então, a comunicação, voltando, ela é um motivo para atrasar esse início. Por quê? Vamos supor que está aqui, tem uma pessoa que não sabe, ou não acessou a aplicação, deixou lá a atividade. Então, a comunicação pode ser uma falha também. Alguém mais consegue ver outro impeditivo aí do início de uma atividade, dentro desse contexto? Alguém do Meet aqui consegue dar uma... Vocês estão ouvindo aí? Boa, alguém tem alguma ideia do que pode atrasar o fluxo aí de início de atividades? Também, sobrecarga. Beleza.
Então, eu vou complementar aqui com vocês, mas vocês estão pegando aí mais ou menos o que pode estar interferindo no andamento de um projeto. Então, como ele falou ali, é sobrecarga, né? Imagine que você tem um time que tem 3 pessoas só e elas já estão ocupadas com alguma tarefa. Então, você começa a ir atrasando, né, o seu fluxo de entregas, então não faz sentido ele pegar alguma atividade aqui e se ele está já preso em uma ou outra ali. A comunicação também, ela pode atrapalhar não só essa etapa de início, mas pode atrapalhar demais. Vou dar um exemplo. Fiz lá o meu código, avancei, terminei e passei para o revisor. Só que o revisor não foi comunicado, eu não marquei ele dentro da aplicação, né? O próprio Gira, ele tem também uma forma de você, né, marcar como marca em qualquer rede social, ali, o arroba da pessoa, arroba Joãozinho, e aí você marca ele para ele fazer a revisão. E existe também a questão de travas fora, né, fora do seu contexto. Então, por exemplo, como eu falei, o SAFe, ele tem a modalidade de trend, né? Então, são vários vagões que estão desenvolvendo uma etapa do processo. Então, pode ser que, por exemplo, você precise consumir dados de um outro vagão. Imagine que esses dados estão inconsistentes. E aí você está falando, usando de novo o exemplo aqui da Petrobras e LCCV, você está usando um contexto que você tem um duto, né, que está no fundo do mar, que se ele romper, você pode gerar um risco ambiental, você pode ocasionar um acidente. Então, se aqueles dados estão inconsistentes, você vai ter impacto, né, no seu projeto aqui também, porque você não pode, né, arriscar, digamos assim, um projeto de alta complexidade com informações que estão inconsistentes. Então, dentro dessas etapas de desenvolvimento, você pode ter esse risco externo também, que aí, linkando com o que vocês já falaram, que vira na aula de administração, existem lá a matriz SWOT, né? Vocês lembram dela? Existe ali as ameaças, né? As ameaças, então, aquelas ameaças ali são externas, e isso aqui pode estar correlacionado também dentro dessa metodologia, tá? Então, como eu falei, os modelos de gestão eles vão se complementando, né? E aí, beleza. Avançado essas etapas aqui, vai ter a parte de revisão de código, que também pode gerar gargalos na revisão de código. Então, a gente trabalha sempre com duplas, tá? Então, se eu sou um desenvolvedor back-end, vai ter um outro back-end também que vai estar fazendo essa correlação para mim. Então, eu desenvolvo o meu código e o segundo back-end corrige e vice-versa, né? Eu corrijo o código dele. Também para nivelar vocês, mesmo que é back-end e front-end, né? Na parte de desenvolvimento de aplicação. Back-end é aquele desenvolvedor que o código dele trabalha meio que por trás do que as pessoas veem, né? Então, ele trabalha desenvolvendo os códigos de engenharia, os códigos que vão consumir os dados da fonte, e o front-end é o que a gente vê mesmo quando acessa uma aplicação ali, né? Os botões, os filtros, aquelas telinhas que ficam animadas ali, então, sempre em dupla, né? O front e o back, eles trabalham em dupla ali também. Aí tem a parte da revisão, que aí também pode ser um gargalo também dentro do seu desenvolvimento de projetos, no caso, voltado à aplicação para a Petrobras também. Se você tem um projeto que você avançou nele, o código aparentou estar ok, só que quando chegou lá na hora de usuário utilizar, ele está quebrando, está erro. Vocês entendem que a gente começa a perder a credibilidade na aplicação? Então, o que seria uma transformação digital para aquele cliente acaba deixando de ser, e aí aquela pessoa vai deixar de usar a aplicação, e aí vai perdendo cada vez mais o seu valor, né? Isso para uma empresa que desenvolve aplicativos, isso é muito ruim, né? Então, você vai perder credibilidade no mercado, vai perder credibilidade com os usuários. Então, tudo isso está correlacionado, e aí você só vai avançar isso para a parte de finalizado quando todos os bugs, né, que são os erros ali que vão aparecendo, forem corrigidos para vocês. Então, isso aqui eu acho que não é tão relevante para explicar para vocês, mas vou dar uma geral. Dentro da gestão dessa parte de entregas, e aí eu usei o exemplo de desenvolvimento de aplicativos, tá, pessoal? Mas, deixa eu só botar um aqui. Mas dentro dessa parte de code review e functional review, se vocês forem pensar no contexto de um veículo, por exemplo, de uma execução de uma fabricação de um veículo, isso aí poderia ser como se fosse um teste de segurança, tá? Então, por exemplo, verificar se os freios estão funcionando corretamente, verificar ali se
sei lá, o airbag, o sistema de airbag está funcionando, ele vai lá, pega um carro, faz um teste de amostra, a resistência dos vidros. Então, entendam que esse contexto aqui pode ser aplicado em qualquer tipo de empresa, né? Aí aqui já é mais um pouquinho mais a fundo dentro da aplicação, que é o Gira, né, que a gente utiliza. Existem histórias que elas saem lá daquele evento que eu falei, que é a PI Plane, né? Então, as histórias, são a forma com que o PO, né, o dono de projeto, passa para o time de desenvolvimento o que ele pretende dentro daquela aplicação. Os bugs são os erros, que eu comentei agora também com vocês. Os éticos são as entregas, né? Como eu falei, a gente, a cada 3 meses, revisa o nosso fluxo, revisa nossas entregas. E aí os éticos, eles são os objetivos que vão ser os marcos no futuro, né? Então, vai ter um grande marco ali que você vai entregar, por exemplo, uma aplicação sei lá, um aplicativo que faz um Pix mais rápido, ou um Pix para internacional sem taxas, enfim, desenvolvimento da aplicação ali. Isso aqui eu vou deixar um pouquinho mais para frente, mas as spikes aqui também são desenvolvimentos de pesquisa, né? Então, aqui no LCCV a gente tem bastante coisa desse tipo, pesquisa e exploração. Então, poxa, tem uma superfície de resposta que eu quero fazer de determinado duto, por exemplo, que não existe, basicamente, bibliografia, não existe muitas normas, né? Então você tem que estar correlacionando normas, digamos assim, secundárias para convergir no que você quer entregar. Então, existem essas spikes, né? Então, elas não entram, geralmente, na contabilidade ali da produtividade do time, todos aqueles indicadores que eu falei lá. Ciclo time, histórias, os bugs, ele não entra porque é uma pesquisa, né, propriamente dita. Aí aqui tem um exemplo do que eu falei ali também das features, né? Como eu falei, existem os marcos, que é o que você vai entregar, e existem as features. As features é você entregar valor, de fato, para o seu cliente, né? Só que não necessariamente ela precisa ocorrer dentro de uma PI ali, que são 3 meses. Eu posso ter uma feature que ela vai durar 6 meses ali para ser entregue, né? E aí, trouxe alguns exemplos aqui. Se o objetivo do aplicativo é pagar com Pix, a business feature, né, que é o que vai agregar valor, é que o cliente entrar lá no aplicativo, finalizar a compra dele via Pix. Só que eu posso antes ter uma etapa, que é a etapa habilitadora, né, que é essa enable aí, ela é a etapa habilitadora. Então, o que é que eu preciso antes do Pix? Eu preciso fazer uma integração com o Banco Central para poder fazer essa transação. Só que vocês concordam também que o usuário, para ele, pouco importa essa conexão com o Banco do Brasil, né? Com o Banco Central, perdão. Para ele, o que serve, que tem valor de fato, é o Pix. Então, ele fez o Pix. O que a aplicação fez por trás ali, para ele é indiferente. Só que a nível de desenvolvimento, você precisa, de fato, ter essa integração com o Banco Central, com o banco da pessoa mesmo ali, por aí vai. Aí aqui já são, na parte de compras, né? Eu botei pratos aqui, porque estava no outro exemplo. Mas vou supor aqui que você quer comprar algo para a sua casa. Então, você está ali pesquisando em algum site, sei lá, o site da Van, o site do Mercado Livre, quer comprar uma coisa ali, né? Existem uns bugs ali que rastreiam também, mas basicamente ele vai dar uma sugestão de histórico de suas compras. Onde é que eu vou acessar isso aí? Onde é que o aplicativo vai acessar? Ele vai acessar um Big Data ali, ele vai olhar onde é que tem aqueles históricos. O João, ele quer comprar pratos porque ele já vinha pesquisando nos últimos dias, só que para o cliente essa experiência ali não vai existir, né? Ele vai existir só a sugestão. Então, assim, todos os trabalhos, todos os desenvolvimentos, todos os projetos de alta complexidade, até chegar na percepção de valor mesmo do cliente, existe, né, uma atividade ali que é executada por trás. Um aplicativo que é mais rápido, que é uma atividade mais corriqueira aqui nos nossos dias, né? Não sei se vocês lembram, sei lá, 2, 3 anos atrás, tinha aplicativos que eram extremamente lentos, né? Você ficava chateado quando estava utilizando ele. E aí, quando você tem essa percepção de valor, né, muita coisa acabou acontecendo ali por trás, né? Que é justamente, por exemplo, a implementação de camada de cache, né? Então, você vai utilizar ali o cache, né, para salvar suas informações e ela revisitar mais rápido. Então, a única diferença entre o habilitador
E a business feature é justamente essa, né? Que a feature ela agrega valor de fato para você ali, você percebe, e a habilitação ali é um trabalho, é uma etapa antes que precisa ser feita para que você tenha essa percepção de valor, tá? Aí sobre as spikes também, como eu falei, existem as spikes que são técnicas, né? Ela explora a viabilidade tecnológica. Exemplo prático ali, avaliar se o banco de dados no SQL aguenta 10 mil requisições por segundo. Então, a pessoa vai ali, aí imagine que eu sou um desenvolvedor, eu vou avaliar essa possibilidade. Então, avaliei se ela consegue 10 mil requisições. Se eu ver que ela ou não está aguentando 10 mil requisições, ela não suporta essas 10 mil, eu posso reportar isso para o PO, né, que é o dono do projeto, e falar, ó, o método de você utilizar o NoSQL não vai servir para a gente. Então, ele vai optar por não utilizar mesmo, ou pode solicitar um novo spike. Beleza, agora veja o RabbitMQ, que é uma outra ferramenta de análise de dados. E a Spark funcional também, entender como o usuário interage com uma solução. Vocês já viram também, existem aquelas versões beta, né? Que é para você fazer um teste. Aquilo ali é uma Spark também dentro do contexto de desenvolvimento de software, né? Então, o exemplo que tem ali, criar um protótipo de baixa fidelidade para testar o fluxo de navegação com 3 usuários. Então, por isso que aquelas versões que são beta, elas não são disponibilizadas para várias pessoas. Então, você tem uma versão que é beta, ele disponibiliza para um grupo mais restrito, e aí faz o teste. Vale a pena a gente implementar isso ou não? E aí o PO toma essa decisão também, né, que é o dono do projeto. E aí, por que também essas spikes digamos, funcionais, elas não abrangem tantas pessoas? Justamente pelo que eu falei recentemente agora. Pela questão da perda de credibilidade. Imagine, você quer implementar uma funcionalidade nova, não funciona, todo mundo para de usar aquele aplicativo e vai migrar para um outro. Né? Então, você acaba, digamos, perdendo o recurso perante os usuários ali. Aqui, pessoal, é um dashboard que eu já utilizo. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui. É um dashboard, eu vou pular essa etapa, porque eu vou mostrar ele mexendo, de fato. E aqui são algumas boas práticas, né, quando você vai passar uma atividade ali para o seu time de desenvolvimento. E aí, como eu falei, também não vamos se limitar só à parte de desenvolvimento de aplicativo. A abrangência é bem maior do que a gente imagina. Então, como o nosso amigo, como é o seu nome? O João, está usando você de exemplo aqui faz tempo já. Então, como o João falou, a comunicação, ela é bem importante nessas etapas aí do contexto de desenvolvimento, por quê? Vamos supor aqui que eu tenho uma atividade, veio lá do meu PO, né? O PO chegou para mim e falou, ó, quero um bloqueio temporário de cartão no aplicativo. Beleza. Eu cheguei para o João, faz um bloqueio temporário de cartão no aplicativo. Aí o João, beleza. O João pode fazer da forma que ele entender. Só que quando eu começo a descrever a atividade ali, ela vai começando a ganhar corpo, digamos assim. Então, sempre existem esses 3 contextos básicos aqui, que é para quê, né? Que é o que eu quero fazer. Eu, como usuário, que aí, no caso, seria a pessoa que vai utilizar, quero ter XPTO, que é o exemplo que está aqui. Então, por exemplo, aqui. E para que eu proteja o meu saldo em caso de perda suspeita de fraude, eu, como usuário do aplicativo móvel, quero ter uma chave de bloqueio temporário que desative transações físicas e online instantaneamente. Então, vocês veem que o contexto ali do bloqueio temporário, que eu só joguei para ele, João, faz aí o bloqueio temporário, com o exemplo já ficou um pouquinho mais detalhado. Então, o João já vai saber lá na hora que ele vai fazer a aplicação dele, que ele precisa fazer o bloqueio temporário ali em transações. Só que, de toda forma, também não. Existem critérios de aceite. É o quê? Para efetivamente você concluir aquela atividade, vai ter que ter o aceite aqui, que é o bloqueio deve ser aplicado em tempo real, ou seja, aconteceu o problema, a aplicação tem que ir lá no banco de dados e fazer esse bloqueio. Ele deve conseguir desbloquear usando biometria ou senha transacional. Então, por exemplo, ele não pode chegar até essa etapa aqui do banco de dados, da base de dados e parar. Então, o João vai ter que fazer dentro da aplicação dele, dentro do código lá, todo esse incremento da pessoa utilizar a biometria, utilizar a senha para poder desbloquear. Então, isso é uma boa prática, né, de utilização dos cards, tá? Eu acho que aqui não tem mais
nada nesse contexto. Eu vou abrir aqui agora o Power BI. Só que antes, aí só para finalizar esse slide aqui, né? Aí, assim, na questão sobre o safe, né? Tem algumas dicas de ouro, digamos assim, para que vocês fiquem com essa explicação em mente, né? Vou só revisar antes de ir no Power BI. A aula é até 9h30, né? 9h10, né? Para não passar muito. Existem as dicas de ouro aí para explicar o safe, né? Como eu falei. A gente não pode se limitar exclusivamente a desenvolvimento de aplicações. Ele pode ser comparado a um sistema que exige sincronismo de fase. Então, cada etapa que está ali dentro do trem, eles estão no mesmo ritmo. Então, você meio que força as entregas a acontecerem, né? Então, você está sempre revisitando ali, porque todo mundo vai estar na mesma frequência para apertar. Você está falando aí, eu estou vendo que a gente não pode nada, mas o que eu estou pegando é um sistema que puxa pelo dentro, né? Isso, é um sistema de gestão também, né? E aí eu fico pensando, como é que se liga com qualidade? Assim, você está puxando para a pessoa entregar mais rápido, pode ser que o resultado seja um pouco com qualidade um pouco melhor do serviço que demora mais. Isso, e existe no SAFe a questão da previsibilidade. São alguns indicadores que eu vou mostrar, posso mostrar aqui de novo, que é bem rapidinho. Mas, basicamente, existem indicadores de previsibilidade. Então, por exemplo, eu posso chegar para um time e eu saber que você entrega, sei lá, 15 pontos, que é uma escala de complexidade de uma atividade, ele 10 pontos, e ela, sei lá, 20. Então, somando tudo, dentro do que eu fui solicitado, eu comparo um resultado com o outro, e eu verifico se eu vou conseguir entregar dentro daquele prazo ou não, dentro do que eu mostrei agora dos critérios de aceite, né? Então, à medida que eu vou avançando nesse modelo de gestão, eu vou calibrando cada vez mais a minha previsibilidade. Então, a qualidade, ela meio que está embutida nessa parte de previsão, porque eu tenho a previsão, eu tenho o quanto meu time consegue entregar com qualidade, né? Porque existem os critérios de aceite. Deixa eu voltar lá. Ó. Aqui existem os critérios de aceite, entendeu? Então, o critério de aceite aqui, ó, ele é meio que o validador daquela atividade. Agora, vamos supor que o João, que é o que estava executando isso aqui, ele fez exatamente isso aqui. E o cliente falou, eu queria que ao invés de ser vermelho, eu queria que a página fosse azul. Então, assim, isso não é uma coisa que agrega qualidade, entendeu? Ele agrega uma parte visual ali que vai ser incorporada no backlog, que são as atividades a fazer, e aí, mas você não perde em qualidade, né? Elas ficam concentradas aqui dentro do critério de aceite. E aí, quanto mais atividades eu for colocando aqui no critério de aceite, nos critérios de aceite, eu vou incrementando em complexidade. Então, como eu falei, se para fazer essa atividade aqui de bloqueio de cartão, eu só precisasse utilizar o bloqueio na base de dados, era uma coisa, né? Agora, para eu fazer a liberação com o uso de biometria e senha, já aumenta um pouquinho a complexidade, entendeu? Então, a gente vai medindo dessa forma. E aí, cada atividade, ela acaba tendo esse critério de aceite. E quem faz isso é ou o líder técnico da operação, da aplicação, ou da operação, como eu falei, não é limitado à aplicação, desenvolvimento de aplicativos de web ou desktop, mas também montadoras, qualquer outro tipo de empresa. E aí, quem faz isso é o PO, que é o dono o Product Owner, é o dono do produto, junto com o líder técnico. Então, ele vai chegar no líder técnico e falar, isso aqui, porque não necessariamente também o Product Owner, ele vai ser uma pessoa que tenha uma capacidade alta no que ele está sendo dono. Vou dar exemplo. Para um cara lá da Petrobras ser o Product Owner de um desenvolvimento de software aqui, que vai avaliar a integridade ali dos dutos, ele não precisa ser um programador. Ele só vai falar o que precisa e aí vai ter o líder técnico. Aí o líder técnico, sim, ele vai ser um programador, digamos assim, sênior, né? O cara que entende bastante sobre as áreas de desenvolvimento de software. E aí eles vão calibrando esses critérios de aceite e essas histórias aqui. Então, eles vão fazendo em conjunto, entendeu? E aí gera previsibilidade. Eu só vou voltar no outro aqui. E aí depois eu mostro também para você o framework. Então,
ele tem essa questão de estar na mesma cadência, né? Porque você vai estar sempre forçando ali várias etapas do treino a executarem no mesmo tempo. Só que, como eu falei também, ele é um framework que quer integrar várias etapas ali de desenvolvimento, mas ele não é uma coisa que é fixa. Ele vai se adaptando ali ao seu contexto, né? Então, depende muito da organização, depende da maturidade das pessoas que estão envolvidas dentro do projeto. Então, pense no contexto que você tem. Desenvolvimento de aplicação, que eu só vou ter desenvolvedores sênior. Então, a galera que é sênior, eu não preciso, por exemplo, fazer treinamento com eles, porque eles já vão, né, ter uma proatividade ali diferente, eles já vão se desenrolar, digamos assim, melhor. Agora, pense no outro contexto que só vou ter desenvolvedor júnior. Então, vou ter que ter um nível de suporte um pouquinho maior. Então, entra no ponto que você falou, a questão da qualidade. Então, quando eu tenho um time que é mais verde, digamos assim, que tem menos experiência, eu coloco atividades menos complexas para que eu não perca na qualidade. Beleza? Aí, como eu falei também, ele tem que ter adaptação, como eu falei, eu vou explicar também para vocês de novo. Existem os intervalos ali, 3 em 3 meses, né, ele quebra um projeto complexo em etapas de 3 meses, que são chamadas o programa de incremento, planejamento de programa de incremento, que é a PI Planning, quebra de 3 em 3 meses, e dentro desses 3 meses são feitas sprints, que são 15 dias. Então, ele vai ficar sempre revisando a cada 15 dias. Vou mostrar, vai ficar mais fácil de você visualizar. O framework é esse aqui, ó. Então, existe o PO, que é a figura do dono, né, que eu falei o nome do projeto. Ele vai gerar esse backlog, que são as tarefas e as demandas que ele precisa para aquele projeto. Existe a equipe técnica, né, que aí, no caso, eu sou o Agile Master, que eu faço essa interligação entre o PO, o líder técnico e a operação, que são os desenvolvedores e os designers, né, no contexto aqui do LCCV. E aí existe a PFM, que é isso aqui tudo, ó. E ela começa aqui até o fim. Então, você sempre vai revisando os seus objetivos dentro de cada 15 dias. Então, no contexto geral é isso. Eu vou agora abrir aqui entender? Mais ou menos o que serve. E aí o SAFe, como eu falei também para o pessoal aqui, você também, eu acho que você não chegou a ver essa parte, ele serve para grandes empresas, grandes organizações, montadoras e por aí vai. Que é um exemplo gráfico, um exemplo prático assim dessa construção é a montagem de um avião. Às vezes um avião ele tem o trem de pouso que é feito num lugar, a asa é feita no outro, né, os comandos ali do piloto em outro país, a turbina. Então, assim, todos eles estão dentro desse framework e aí cada um ocupa um vagão, cada um container, digamos assim. E aí eles andam na mesma frequência, tendo os objetivos de entrega a serem feitos, tá? Agora eu vou mostrar aqui para vocês. Mostrei para vocês o Gira aqui também. Acho que é interessante. Então, aqui, esse Gira aqui, ele é o que a gente utiliza aqui no LCCV. Então, como eu falei, cada etapa dessa aqui eu posso tranquilamente movimentar, né? Para onde eu quero colocar ela, ou para o In Progress, para o Code Review e Funcional Review, enfim. Cada usuário vai associando e vai avançando aqui em cada etapa. Deixa eu ver mais o que tem aqui no Safe. O modelo da Sprint, ele acaba sendo esse aqui, ó. Então, como eu falei antes, tinha a PI, que ela tem 3 meses. A Sprint são 15 dias. E a Sprint, ela já é uma equipe menor, né? Então, ela tem ali entre 10 e 15 pessoas. E aí existe o Product Backlog. Então, vai ter uma lista imensa, que é o que a aplicação pede. Vai ter uma lista secundária, que é o da Sprint. Então, eu não consigo fazer tudo dentro de um cenário. E aí eu faço ela durante 4 semanas. Quando eu finalizei isso aqui, dentro de todos os critérios que eu mostrei aqui também, né, os critérios de aceite, o que ficou pendente geralmente vira para a próxima sprint, né? Quando sobra alguma coisa. E aí é incrementado mais coisas da lista maior, que é o backlog mesmo. Então, isso é uma coisa que acontece, né, como eu falei, a cada 15 dias, e é comum sobrar algumas coisas mesmo, pelo que eu falei. Existem
situações fora do que você precisa, fora da sua realidade ali, que você tem que lidar com isso, né? E aí é o papel justamente do PO, do LT e o meu como Agile Master, né, tirar esses impeditivos aqui também das atividades. Dentro desse contexto aqui, como eu falei para vocês, existem essas raias aqui, né, que é o to-do, que é o que a gente tem de backlog, existe o que está em andamento, a revisão de código e a revisão da função, e o que está pronto. Então, isso existe dentro de uma sprint, e existe muito mais atividades aqui, ó. Tudo isso aqui é o backlog. Tudo isso aqui. Então, esse é um projeto que é relativamente recente, então tem menos atividades. Vou pegar um exemplo aqui de um projeto maior. Então, quanto mais, digamos assim, mais antigo é o projeto, aqui, deixa eu carregar. Ó, esse já é um projeto mais antigo, então ele acaba tendo cada vez mais atividades a serem feitas. E isso aí acaba sendo fruto de quê? Dos usuários mesmo. Então, os usuários fazem uso da aplicação, eles entendem aquela necessidade e pedem para trocar. Por exemplo, esse botão aqui não faz sentido ter. Gostaria de incrementar um filtro aqui diferente. Então, depende muito de como o cliente percebe a atividade, tá? Eu vou abrir aqui o Power BI só para a gente entrar um pouquinho mais nas métricas. E antes disso, existe um gráfico que ele é bem famoso. Vocês vão ouvir falar quase sempre dele, que é o CFD. Deixa eu expandir aqui a tela. O CFD, vocês estão percebendo que cada cor dessa aqui é bem parecido com o que a gente tem aqui, né, nas sprints, ó. To do, in progress, code review, functional review, done. Se olhar aqui, é a mesma coisa. Backlog, aprovado, em espera, né? Revisão, in progress, done. Então, observem que o backlog, ele sempre vai ser o que tem mais atividades, né? Porque, lógico, é o número total. Esses que estão em aprovação, que foram aprovados, né? Vai ser um pouquinho menor, mas ele tem a escala dele é do início até o fim, né? Até aqui. Esse verdinho aqui é o que está em espera, né? Está em aguardo. Então, também ele tem essa quantidade aqui. E o final é esse aqui, o dono. O que vocês, digamos assim, dentro de um contexto de administração, precisa observar? E aí, como eu falei, isso aí serve para qualquer quadro, tá? Se você for numa parte de andamento de obras, você vai ter lá os prazos, você vai comparar o prazo que era previsto com o que foi entregue. Então, uma das mais importantes linhas que vocês têm que observar é essa que tem aqui, que compreende o backlog e o dono. Por quê? Porque esse intervalo aqui, vamos supor que até aqui no azul, no máximo tem 20, e aqui tem 10. Então, você tem 10 tarefas que estão pendentes de execução. E cada etapa dessa também acaba me fornecendo informações. Por exemplo, esse buffer aqui, ó, ele está nesse limite aqui, né? Pequenininho, aqui não tem 10, tem, sei lá, 2. Vamos supor que aqui tem 2. Mas à medida que ele vai avançando, ele vai ficando mais alto, a diferença, ele está dizendo para você o quê? Que está crescendo o número de atividades que estão em espera. Então, você tem que acender um alerta ali. Por que essas atividades estão em espera? Pode ser um risco externo, como eu falei, sei lá, os dados inconsistentes. Sei lá, a equipe está de férias. Então, atrasou as demandas ali de aprovação. Então, a atividade está cada vez ficando mais em espera. Revisão final, mesma coisa. Por que a revisão final está demorando tanto? Imagine que aquele vermelhinho está expandindo, fazendo que o número de revisões finais estão ficando acumuladas. Pode ser sobrecarga, como o amigo aqui falou, pode ser sobrecarga. Então, assim, esse gráfico ele é muito bom, que ele mostra em que status o seu projeto está, né? O quanto avançado ele está. Então, você tem que sempre se preocupar com o backlog e o dono. Então, ele tem que estar sempre perto um do outro. À medida que ele vai avançando ali e o dono vai ficando
cada vez mais baixo e o backlog aumentando, isso quer dizer que as suas entregas não estão sendo efetivas, você está demorando muito a entregar um resultado. Então, isso aqui é um gráfico muito, muito famoso assim, em várias frentes assim, de gestão, porque, basicamente, a metodologia SAFe, ela elimina assim, dentro da... É a SAFe, né, junto com a Ágil, elimina o achismo, né? Por exemplo, eu acho que o João é improdutivo, no exemplo do João. Eu acho que o João é improdutivo, mas baseado em quê? Então, ela se baseia em dados. E aí eu posso ter essa curva aqui também, esse CFD do João. Posso botar só o nome do João e aparecer lá qual foi a curva do João. Por exemplo, essa atividade que o João fez, ele demorou muito ali na aprovação. Só que o João não é o aprovador. Então, vocês entendem que ele não é improdutivo? Improdutivo é a pessoa que acabou demorando a fazer a aprovação da atividade dele. Entendeu? Então, essa curva ela fala muito sobre o time. Fala muito sobre o time e sobre a etapa que gerou o gargalo. Mesma coisa é no in progress. Então, vamos supor outro exemplo aqui. O João está com uma atividade que está 60 dias no in progress. Quando você for olhar a curva CFD, digamos, do João, vai estar lá esse azulzinho ó, bem grande. Você vai entender que o trabalho está na mão dele. E aí, quando você foi a fundo ali identificar, o João estava de atestado médico, sei lá, 30 dias. Então, por isso que aquela atividade não andou. Então, esse gráfico aqui ele é muito importante, a gente usa muito ele. Aí aqui são dados reais, tá? Esses aqui que a gente, que eu particularmente utilizo quase todos os dias lá na minha rotina. Então, vocês veem aqui, ó, a curva CFD. Aqui eu tenho uma visão macro. Quando eu olho ali, eu tenho 372 atividades e tenho 35 para fazer porque ele não está acumulando, né? Mas seria 35 mais 372 ali, 400 e poucas atividades. Então, o meu gargalo hoje, ele está no in progress. Eu tenho muita atividade em progresso. Só que como é que eu faço, né, pensando em gestão assim, e aí eu queria também ouvir de vocês, como é que eu faço para tirar esse gargalo do in progress? Por exemplo, estou com uma atividade que eu travei na inconsciência de dados. O que é que eu faço? Eu deixo um funcionário parado? O que é que vocês imaginam que a gente pode fazer para avançar? E aí o pessoal do Meet também pode colaborar, tá? O pessoal do Meet tem alguma ideia também do que a gente pode fazer para destravar alguma atividade, alguma estratégia? Como é que vocês enxergam isso? Tem mais pessoas ali. É uma possibilidade, mas pense o seguinte, que na hora de você ter mais pessoas, você não pode chegar no contexto, vou pegar o contexto da gente aqui do LCCV de desenvolvimento de aplicativos. Você não pode pegar qualquer pessoa, digamos assim, você tem que fazer uma triagem, né? Tem a etapa de contratação, exames. Não, caso eu planejar o time, É uma possibilidade, inclusive a gente faz isso quando necessário. Mas eu estou dando um contexto assim que você não tem pessoas para remanejar. Como é que você destravaria? Entendeu? Porque assim, como eu falei, a etapa, a sprint, ela dura 15 dias. Então, em 15 dias eu tenho que entregar alguma coisa para o cliente. Em 15 dias eu não consigo contratar, realizar exames, porque existe a burocracia, né? Existe a parte de janelas de contratação, eu não consigo. E aí uma estratégia é você fazer atividades em paralelo. Que é essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Ou seja, eu tenho 56 atividades acontecendo em paralelo. Aí entra o que ele falou de remanejo, mas dentro de um mesmo projeto, o SAFe ele não limita que uma pessoa fique com uma atividade apenas. Então, ele pode pegar N atividades, só que dentro da capacidade dele, né? Então, por exemplo, ele pegou uma tarefa, botou lá no in progress para começar a desenvolver e travou, por algum motivo. Só que ele não precisa ficar parado, não precisa ficar ocioso. Ele volta lá no backlog e continua fazendo atividade. Então, ele pega uma outra atividade. Isso tem um risco, né? Porque em algum momento a pessoa pode perder a priorização e acabar ficando com muita tarefa e não entregar nada. Só que também ele lhe dá um ganho em velocidade, né? Porque você vai conseguir entregar mais coisas e não vai, né, perder o time ali ficando ocioso, né? Então, é uma forma de você trabalhar, e vou pensar aqui agora num contexto de uma casa, na construção de uma casa. Você, por exemplo, não consegue, digamos, fazer as paredes e o teto se você não tem a fundação, né? Então, a fundação é uma atividade crítica. Então, você precisa realmente fazer ali os pilares, as vigas, para você andar em outras etapas. Só que nada impede, por exemplo, de você estar fazendo um acabamento na casa, né? Colocando ali os revestimentos, a cerâmica,
e você fazer ao mesmo tempo a instalação elétrica, né? Você consegue fazer essa atividade. Então, é esse mesmo contexto. Quando você tem uma atividade que é crítica, você gasta todas as suas fichas, digamos assim, os seus esforços para desenvolver aquela atividade que é crítica. E aí as demais, destravando essa que é crítica, você consegue, né, trabalhar ao máximo de forma simultânea. E aí, correlacionando com o que eu falei na curva CFD, quando eu olho que tem um gargalo ali na CFD e eu vejo que aquela atividade é crítica, eu posso solicitar que mais pessoas façam aquela mesma atividade para ela acabar mais rápido e destravar outras, né? Pegando esse exemplo, por exemplo, da fundação. Vamos supor que a atividade estava travada na fundação e eu tinha 3 operários ali só aguardando. Então, vamos fazer todo mundo aqui a fundação primeiro, todo mundo faz aquele serviço e a gente destrava as outras, né? Aí aqui a velocidade é o que eu falei também de quantos pontos a equipe entrega dentro de um sprint. Então, se você olhar aqui, ó, existe quantas histórias cada projeto entregou, a evolução do lead time, e aí sempre eu reforço com vocês, o lead time é diferente do cycle time, tá? O lead time é, de fato, quando chegou a demanda e quando você entregou. E o cycle time, ele vai ser quando a pessoa efetivamente pegou para fazer e quando ela entregou. Então, o lead time ali, de quando a tarefa ficou, digamos, pronta para ser iniciada, né, você vê que ela começou com 18, depois 9, e aí depois 16. Então, isso aqui, né, me indica que, por exemplo, nesse período aqui de 16 dias, se eu tenho uma sprint que dura 15, eu tenho um risco aí, né? Vocês concordam? Se eu tenho 15 dias para entregar uma atividade e eu estou fazendo elas em 16, eu tenho um risco. Essa de 9 nem tanto, porque minha média está 9, então, em tese, eu conseguiria entregar em 9 dias o que eu tenho 15 dias de prazo, né? Então, deu para entender essa parte da média? Beleza. E aqui existem também intervalos de confiança. O que querem dizer os intervalos de confiança? Eu vou filtrar só um projeto aqui, para a gente dar uma olhada. Então, ó, dentro desse projeto, relembrando, o sprint 15 dias. E eu tenho ali ó, um intervalo de 13, eu tenho uma média de 13 dias com 85%. 85%. O que é que isso quer me falar nesse intervalo de confiança? Ele quer dizer que 85% das minhas atividades tem um lead time de 13 dias. Então, isso começa a me dar uma segurança. Na hora que eu estou fazendo ali a estimativa, como você perguntou ali, de questão de qualidade, eu vou saber o quê? Que eu consigo entregar com qualidade 85% das atividades em 13 dias. Então, se eu tenho uma sprint com 15, estou, digamos assim, tranquilo com esse projeto, não tenho muito que me preocupar. Deixa eu ver se tem um outro exemplo aqui que varia muito. Esse aqui, ó. Pronto, é esse aqui, quando eu começo a olhar para ele, o que é que eu já enxergo aqui, ó? Eu tenho 85% de nível de confiança de que as minhas entregas vão ser com 30 dias. Ou seja, 85% das minhas entregas vão ter o lead time de 30 dias. Aí isso já me acende um alerta. Porque se eu tenho 15 dias para entregar e minha média está 30 dias, aí já começou a apertar para mim, né? Poxa, não vou entregar. Já sei que eu não vou entregar alguma coisa. Só que esse projeto em específico, eu sei, né, porque eu estou envolvido com ele, ele é um projeto que tem, sei lá, 70% dele é uma Spike, que é uma pesquisa. Então, assim, são coisas que a galera ainda vai, faz o teste, revisita, valida com o PO, refaz. Então, assim, ele faz, esse projeto aí ele faz, que é o SuperPipe, ele faz, não, é o SuperPipe. Ele faz simulações numéricas, ele faz superfícies lá no Abacus, ele simula esforços em um duto. Então, eu sei que ele vai demorar um pouquinho mais, porque o cunho dele é de pesquisa, né? Então, e aqui tem outros níveis também que eu posso utilizando. Ó. 70% das minhas entregas são com 25 dias e por aí vai. Olha aqui, é 95%. 95% são 33 dias. Então, poxa, 95% das minhas entregas tem esse data, tem risco. Existe um risco muito alto para mim aqui. Então, a gente utiliza muito isso sobre essa questão de dados, tá? Então, quem tiver interesse nessa parte de gestão, eu recomendo aquele livro, o Storytelling com Dados. Não sei se vocês já ouviram falar também. Mas ele mostra para você como você tem que expor os dados no modelo de gestão. Então, isso na administração é muito útil. Você pensando
no contexto de você fazer um relatório para uma pessoa do alto escalão de uma empresa, você vai ter que dominar bastante os dados e, além de dominar, expor ele de uma forma objetiva, né? Que aquela pessoa bata o olho no seu gráfico e ela consiga entender o que aquele gráfico está se comunicando com ele, né? Então, no geral, aqui, alguém ficou com alguma dúvida nessa parte que eu expliquei? Alguém ficou, pode perguntar de novo, é importante essa etapa aqui. Aí, como eu falei também, eu posso comparar pela média, mas a gente utiliza sempre a mediana, né? É uma dos critérios que a gente mais utiliza. Por quê? Porque a média, se eu tiver um outlier, né? Vamos supor que eu tenho tudo, vocês são da engenharia, vão lembrar, vão saber bem isso. Se eu tenho um número, por exemplo, vários números, uma média ali, 2, 2, 2, se tiver um número com 100, esse 100 ele vai puxar muito, né? A média. Quando você for dividir ali pelo número de elementos, você vai esticar muito a sua média. Só que a mediana não, a mediana ela é o ponto médio, independente de ter outlier ou não, você acaba ficando sempre dentro daquela margem. Então, a gente utiliza também isso para comparar. E aí, quando vocês olham, por exemplo, o lead time aqui, a média é 17 e a mediana é 14. Então, elas se conversam, né? Então, essa média não está também muito... Não, ela me fala também, só eu fazer essa comparação, que eu não tenho nenhum outlier, nem para baixo e nem para cima, entendeu? Então, isso acaba me ajudando a ter essas percepções durante o dia a dia. Esse gap aqui de Story Points, ele está zerado porque realmente a gente finalizou tudo dentro desse mês, mas o que seria esse gap, né? Dentro da escala lá que eu falei da complexidade, eu vou estimar minha velocidade do time, e aí isso aqui me fala que eu estou devendo X pontos. Vamos supor que eu tivesse 15 pontos ali devendo. Então, dentro daquele período, é o estimado versus o realizado, basicamente, esse gap, né? Então, eu ia estar dizendo, eu tenho 30 pontos e eu tenho 15 pendentes. Então, o 15 é o gap, né? É o estimado vezes planejado. Então, eu já ia ter que começar a olhar dentro dessa curva CFD qual era o meu gargalo. Eu olhando aqui, eu enxergaria que era revisão. Tá vendo que o azulzinho ele tá maior aqui, ó, dentre todos? Então, eu já saberia que tinha algum problema na revisão do meu projeto. Ou seja, a revisão está demorando, ou alguém está afastado por motivo de licença médica, então aí eu tenho que planejar uma ação. E aí, no caso, a minha função enquanto Agile Master é justamente fornecer essas informações para o PO, que é o dono do produto, e para o líder técnico. A gente está com um gargalo aqui nas revisões, a gente está demorando muito a fazer as revisões. Então, o que é que a gente pode fazer? Aí, lembram que eu falei que o SAFe ele vai se adaptando à organização, que ele é um método de gestão que vai sempre se renovando, então justamente é isso aí. Eu posso fazer o quê? Revisitar um processo. Vou lá ver no processo de revisão de código e ver se tem alguma coisa que é desnecessária. Se for desnecessário, eu elimino. E aí eu vou ter um processo um pouquinho mais rápido. E aí eu vou sempre testando e comparando, testando e comparando. Que dentro desse contexto de análise de dados e de informações mesmo assim, eu sempre tenho que ter essas comparações. Vou pegar um outro exemplo aqui, tá? Dentro desse cenário aqui, ó, vocês estão vendo que eu tenho dados de semana, né? Que é semana a semana. Então, isso também é muito importante para eu entender como é que funciona. Esse gráfico aqui de cima, o throughput semanal. Dá para eu entender o que foi que aconteceu em algum momento desse aqui. Então, por exemplo, na semana 14, eu tive 10 de throughput, entreguei 10 tickets, né, dentro do Gira. Na semana 15, 16, aqui zerou e aqui 8. O que foi que aconteceu nessa semana que eu não entreguei nada, né? Essa aqui, na verdade, eu acho que isso aqui foi erro de atualização mesmo. Mas aconteceu um cenário parecido no Carnaval, por exemplo. No Carnaval, a gente teve só 2 dias trabalhados, que foi a quinta e a sexta, e aí o throughput vinha 10, 16, 20, caiu para 2. E aí você tem um sinal de alerta, que isso aí pode ser um gargalo também, né, em alguma etapa, ou pode ser um feriado também, que acaba atrapalhando as métricas, né? Então, no contexto geral, sempre é bom ter essa comparação semanal, né, de todos os indicadores que você tiver, é sempre bom ter. O máximo de estratificação também, né, na administração, isso é muito bom. Então, quando vocês olham aqui, eu consigo ver que são histórias e bugs foram só
Cadê os bugs? Foram um bug aqui que aconteceu. Então, pensando também nesse contexto de desenvolvimento de aplicativo, se eu comparasse uma semana com a outra e eu visse que tivesse um aumento muito alto dos bugs, isso indica duas coisas, né? Na minha aplicação começou a ficar inconsistente, está tendo algum erro ali, ou as pessoas que entraram estão fazendo o código de uma forma que não está tão legal e está quebrando a aplicação, ou posso ter um problema, por exemplo, no banco de dados, a consulta tá equivocada, meu banco de dados parou de funcionar, então, assim, isso começa a me chamar a atenção. Então, quanto mais estratificado você tem os seus dados, você acaba incrementando as análises que você está fazendo aqui. Vejam que só nessa página inicial aqui, eu fiz várias comparações com vocês aqui, né? De mediana, de média, de throughput, tudo. Então, é interessante, né? Só com um quadro aqui com algumas métricas, a gente já conseguiu fazer algumas análises, tá? Aí aqui tem algum resumo analítico, eu vou pular, porque tem umas atividades que são mais pessoais. E aqui existe, né, uma parte de simulação mesmo, né, que a gente faz. Como eu falei, a gente trabalha muito com a estimativa. É uma lista, né? Vocês passam a lista, né? Então, pode passar aí. E o pessoal do Meet também coloca presente também, só para a gente guardar aqui, por favor. Então, a gente trabalha sempre com simulações, tá? Então, eu guardo sempre esse histórico de desenvolvimento. Então, se João entregou 5 atividades, José entregou 20, fica salvo ali naquele histórico e a gente começa a simular. Então, quando eu começo a olhar para frente, vou dar um exemplo aqui. A gente está aqui no mês de abril, né? Está no mês dia 27 aqui de abril. E vamos supor que eu tenho 15 dias, eu tenho que entregar 20 atividades até o dia 15. Então, guarda essa informação. Eu tenho que entregar 20 atividades até o dia 15. Então, eu venho aqui dentro dessa matriz de simulação, eu coloco aqui quantos tickets eu tenho pendentes, são 20. Quantos dias restantes? Então, eu tenho 15 dias mais 1, 2, 3, 21 dias, aproximadamente. Tenho 21 dias. E aí eu posso colocar as pessoas que estão fazendo parte aqui. Vou pegar aqui pessoas aleatórias. E vocês estão vendo que ele já está mexendo ali na probabilidade, né, de entrega. Tá vendo? Então, quanto mais pessoas eu vou colocando aqui para entregar essas atividades, ele vai me dando resultado ali. Só que vocês estão vendo que eu estou incrementando o máximo de pessoas aqui e a probabilidade está subindo pouco. Então, o que é que isso está me falando? Isso está me dizendo que para esse número de dias aqui, esse tanto de atividades, esse time praticamente não vai comportar. Praticamente eu coloquei o time todo aqui e não supri a demanda. Tem ali 85%. Mas é viável eu colocar o meu time todo para fazer uma atividade dessa? Muito provavelmente não, porque eu tenho outras frentes. E aí agora vamos supor que eu tivesse só 15 atividades. 15 atividades, a minha probabilidade já aumenta. E aí o que é que vocês enxergam de oportunidade aí, dado o cenário assim de aplicação, de desenvolvimento de aplicação? O que é que eu poderia fazer aí nesse caso? Eu tinha 20, não conseguiria entregar. Mais 15, vai lá que eu conseguiria. O que é que vocês acham que a gente poderia fazer aí para garantir essa entrega? Tem algum insight, alguma ideia? O pessoal do Meet aí também. Alguém? Vou dar uma dica a mais. Vocês lembram que eu falei que tinha o backlog, né? Que é o que são as atividades a serem feitas. O que é que eu posso fazer aqui? Se eu tinha 20 e tinha 15, eu posso repriorizar. Então, o que é que eu tenho que fazer nesse caso aí? Tenho que me alinhar com o dono do projeto, chegar para ele e dizer, eu tinha 20 para entregar, a minha capacidade agora é 15. Aí, assim, os problemas que aconteceram nesse meio tempo, você tem que tratar para que eles não se repitam, né? Mas aí você pode repriorizar as suas atividades. Então, dentro desse contexto de aplicação, tem que mostrar para ele o que pode ficar pendente e ele vai repriorizar. Ele vai dizer, isso aqui para mim é mais urgente, então vamos focar nisso. E aí você vai fazendo essa iteração.
E aí, a mesma coisa aqui, eu vou reduzir essa atividade aqui para 5 e vou colocar, sei lá, 2 pessoas só para fazer. Ó, já tem 83%. Então, quer dizer que essas pessoas são produtivas ao ponto de só elas duas entregariam 5. Se eu colocar mais um aqui, por exemplo, já ia para 94. Então, eu poderia ter esse argumento. Para eu ter que entregar às 20, eu precisaria ter mais 3 pessoas aqui na minha equipe. E aí, assim, dentro do contexto também da administração, vocês começam a ganhar ferramentas, até, por exemplo, para expandir o time. Posso chegar para eles e dizer, o time que eu tenho hoje não comporta mais. Mas se você me der mais 3 pessoas para contratar, eu resolveria. Então, tiraria um gargalo e entregar com mais velocidade, né? Então, são várias formas que você tem aqui dentro dessas estimativas de propor soluções, né, para a aplicação. Então, eu acho que é isso. Se alguém, eu vou deixar esses 10 minutinhos aí para tirar dúvidas. Se alguém tiver aí alguma. Alguém aqui ficou com alguma dúvida sobre esse modelo de gestão? Ficou claro para você o que seria o SAFe? Deu para entender? Alguém ficou com alguma dúvida aqui no Meet também? Estão ouvindo aí? Conseguindo ouvir? Boa, alguém ficou com alguma dúvida aí? Quer fazer uma colocação? Boa, beleza então, galera. Todo mundo assinou a lista aí, né? Boa, beleza, galera. Então, assim, eu tenho um LinkedIn também, né? Se alguém ficou com alguma dúvida aí também, depois. Quer dizer, na verdade, eu estou lá no grupo de vocês, no Telegram. Então, quem quiser tirar alguma dúvida aí, pode ir me acionando, trocar alguma ideia sobre essa parte de desenvolvimento de projetos. A gente tem aqui no LCCV também várias frentes, digamos assim, de desenvolvimento de aplicação. Então, existem várias pessoas que entraram como bolsistas, né, no LCCV para essa parte de desenvolvimento de aplicação. Pessoas da química, eu não lembro se tem, mas eu sei que tem do pessoal de petróleo, que trabalha muito lá, né, junto com o pessoal da Petrobras. Então, é uma evolução muito, muito grande. Então, assim, tem pessoas que trabalham há 6 anos lá com essa parte, entraram como bolsistas de graduação aqui no LCCV, e aí foram avançando, né, hoje são CLT, líderes técnicos. Então, quem tiver interesse aí pode, né, estar falando até com o próprio professor Seton também, ficar atento aí aos editais que tem de bolsa, né, de graduação aqui na LCCV, que é realmente uma experiência bem bacana. Aí esse contexto aqui foi mais voltado à parte de administração de empresa, né, voltada à gestão, ter alguns insights, então espero que tenha sido produtivo para vocês também. Foi mais corrido, porque como eu falei também curto, né, o tempo aí para a gente de aula, mas fiquem à vontade para tirar dúvida aí comigo na paralela, tá? E aí foi um prazer estar com vocês hoje, beleza, pessoal? Obrigado pelo tempo aí e até mais, tá?